Que Deus abençoe a sua quarta-feira, a sua vida e toda a sua família. Uma pergunta, e desculpa a palavra que eu vou usar, mas a pergunta é simples e é uma resposta rápida. Você tem sido prudente ou você tem sido louco? A senhora tem sido prudente ou louca? Sim, prudente é aquele que toma precaução. Louco é aquele que anda à deriva, faz as coisas de qualquer forma. Prudente é aquele que dirige sua vida de acordo com a palavra de Deus, porque sabe que toda atitude é como uma semente. O que plantamos, nós vamos colher. Já o louco não quer saber das consequências. Ele faz o que quer, o que bem entende e depois paga as favas, como se costuma dizer. Essa é a razão pela qual muitas pessoas hoje estão colhendo frutos podres na sua vida. Essa é a razão pela qual muitos estão chorando e sofrendo, porque plantaram o que não deviam, tomaram decisões na sua vida, fizeram escolhas que não deviam. Bem, a senhora Elisa e o testemunho dela vai confirmar as minhas palavras. O meu marido, portanto, que veio a ser meu marido, ele mudou completamente. Ele tornou-se uma pessoa extremamente agressiva, então aquele medo que eu tinha na infância, eu voltei a ter. Só que muito mais acentuado, porque eu estava a viver dentro de casa que uma pessoa que do nada gritava comigo, ficava transtornado e eu não sabia o que era, não sabia o que estava a acontecer. Certa vez, o meu marido, quando chegou a casa, disse-me assim: eu não sei porquê que eu, quando estou fora, quando estou longe, estou com os meus amigos, eu quero vir para casa, tenho saudades. Mas depois, quando eu chego a casa, eu começo a subir as escadas, eu começo a ficar nervoso. E isso aconteceu durante muitos anos. Entretanto, tivemos um filho, ele tornou-se agressivo também para o filho, ele partia os brinquedos do filho, e eram coisas que eu não conseguia entender. E foi então que o meu filho entrou em depressão. Quando ele entrou em depressão, deixou de ir à escola, não conseguia ir para a escola, e a professora, a psicóloga da escola, quando conversou com ele, disse que a situação dele estava muito avançada e que ele tinha que fazer tratamento psiquiátrico. E quando me disse aquilo, eu não quis acreditar. Como é que, de repente, um rapaz que era tão alegre, tão bem disposto, desportista, tinha as melhores notas em desporto, de repente quer ficar no quarto escuro, quer ficar isolado, não consegue estar no meio da multidão, não falava comigo, não conseguia falar, eu fazia-lhe perguntas, ele não respondia. Era uma tristeza muito grande que ele transmitia, tinha os olhos muito tristes. Inclusive a médica perguntava: mas porquê que tu és tão triste? Porquê que ele tem os olhos tão tristes? Porque ele via a médica via que ele não era um miúdo abandonado, que não tinha amor. Não, todos nós, eu e a minha família, estávamos com ele, dávamos amor, dávamos atenção, mas ele não reagia. Até que uma psicóloga da escola disse-me: não insista com o seu filho porque ele está em sofrimento. Não insista, deixe-o ficar em casa o tempo que ele precisar. Então foi o que eu fiz. Só que a situação foi piorando. Foi piorando, a ponto de ele perder a sanidade mental. Ele começou a falar sozinho, porque não convivia com ninguém. Ele via vultos. Ele tinha medo, ele tinha ataques de pânico, até que um dia ele atirou-se do terceiro andar, que era da nossa casa. Ao meio-dia, estava eu no trabalho, quando eu recebo um telefonema, era ao 12h20 mais ou menos, recebo um telefonema a dizer que ele tinha-se atirado da varanda. Eu entrei em desespero, porque do terceiro andar era morte certa, mas graças a Deus ele não morreu. Deus pôs a mão e livrou. Então ele ficou internado na psiquiatria durante algum tempo.
Enquanto ele estava internado, eu ia todos os dias, eu ficava com ele o tempo todo. Então foi nessa altura que eu ouvi um programa da rádio sobre a Igreja Universal. Eu tinha muita vontade de ir, porque aquilo que eu ouvia, de facto, eu achava que ia ajudar-me. Mas eu, ao mesmo tempo, tinha medo de ir, porque eu ouvia falar tão mal da igreja que eu tinha medo. Eu pensava assim, o que eu vou e o que é que me vai acontecer? O que é que me vão fazer? De tão mal que me falavam da igreja. E isso levou muito tempo. Eu tomar a decisão de ir levou muito tempo. E as coisas iam piorando cada vez mais. Até que um dia eu ganhei coragem. E eu fui. Quando eu entrei, foi tão maravilhoso aquilo que eu ouvi. Parecia um oásis no deserto. Eu fui tão bem recebida. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. As pessoas ajudaram-me. O pastor atendeu-me. Explicaram-me o que é que tinha acontecido na minha vida, o que é que estava a acontecer. Eu disse ao pastor, eu estou tão cansada, pastor, eu estou tão cansada. Eram as palavras que saíam da minha boca. E o pastor abriu a Bíblia. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E foi o que aconteceu. A partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida mudou. E nesse dia na Igreja Universal foi uma coisa marcante para mim. Foi o pastor dizer assim, se você tem alguém que lhe faz mal, se você tem alguém que lhe persegue, pense nessa pessoa e vamos orar por ela. Aquilo foi para mim foi muito marcante, porque foi precisamente o contrário daquilo que eu ouvi noutros sítios e tudo aquilo que eu ouvia contra a Igreja Universal. E foi de facto onde eu encontrei ajuda. Na semana seguinte, eu levei o meu filho. Eu, quando cheguei a casa, eu disse ao meu filho que tínhamos que ir a um sítio onde nos iam ajudar. E ele foi comigo. Nós os dois deixamos de ter medo, nunca mais tivemos medo de nada, ele nunca mais teve ataques de pânico. O meu filho hoje é muito sorridente, ele que não conseguia estar no meio das pessoas, ele hoje faz parte do grupo Força Jovem, ele convive com todos, ele brinca, ele sorri, ele é muito prestativo, ele conversa. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que tem muita paz, sou muito feliz, eu tenho objetivos. A força que eu tenho hoje é muito maior do que a força que eu tinha com 25 anos. Eu hoje consigo fazer coisas que eu na altura não conseguia fazer, porque havia uma fraqueza muito grande dentro de mim. Hoje não. Hoje eu sou forte, o Espírito Santo orienta-me e dá-me forças e mostra-me o que eu devo fazer. Quando a pessoa conhece o nosso Senhor, como foi o caso da senhora Elisa, tudo muda na vida dela. Porque Deus, Ele muda a forma de pensar, Deus muda a forma de ver, Deus muda a forma de agir. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando a pessoa crê e coloca a sua vida e vive a sua vida pautada na palavra de Deus, ela tem direção. Ela não somente resolve os seus problemas, ela não somente se liberta das maldades que outrora atazanavam sua vida, ela começa a tomar decisões certas e isso passa a trazer consequências agradáveis, bons frutos, bênçãos, vitórias, conquistas, alegria, felicidade. Você quer uma vida agradável? Você quer uma vida diferente? Você quer ser feliz? Então seja prudente com a sua vida. Não seja louco, louca.
Não espere para ver o que vai dar. Seja prudente. Faça algo que vai trazer benefícios para si. Ainda hoje, venha participar da Santa Ceia do Senhor. Comungar do corpo, do sangue de Cristo. Venha entregar sua vida a Deus. Venha pedir-lhe perdão, misericórdia, compaixão. Venha receber a paz e a força para ir em frente e vencer. Durante todo o dia estaremos participando da Santa Ceia, estaremos buscando o Espírito Santo e você deve trazer consigo um pouco de azeite. Um frasquinho com azeite, uma garrafa com azeite pequena. Se você tiver maior, bem, é você que decide. O que nós vamos fazer com esse azeite? No culto, você vai saber. É para que você receba o Espírito Santo. É para que você mantenha a chama da sua fé acesa. Vá em frente e vença, aqui e por toda a eternidade. É o dia da alma, é o dia de cuidar do mais importante. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, no nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Antes de chegar na IURD, a minha vida era muito complicada, porque foi uma fase muito complicada, porque eu ia todas as semanas ao médico com sintomas todos diferentes, sempre diferentes, e não acusava nada. Fazia os exames. Aliás, eu já dizia à minha mãe, isto não vai dar nada. Entretanto, a minha filha saiu de casa, deixou-me muito mal. Não estava à espera, pronto, fui apanhada de surpresa. E tentei o suicídio. Não foi bem tentar, estava a planear minuciosamente um suicídio. Já não era a primeira vez, era a segunda vez que eu tentava e alguém me falou da IURD. Eu vinha com uma grande depressão, medicada, muito medicada, eu não conseguia olhar para as pessoas. Minha cabeça estava sempre em baixo, completamente vestida de preto, uma depressão profunda já. Entretanto, na IURD as coisas foram mudando. Entrei com um problema também num joelho que era para ser operada ao fim de um mês e pouco de estar na IURD com a cirurgia marcada. Não foi necessário. Também tinha hepatite C, que também ficou tratada ao fim de 6 meses. Portanto, está tudo bem. Eu, durante a minha infância, sofria muito de preconceito, de bullying, porque eu tive um problema nos olhos. Eu usava uns óculos, aqueles fundo de garrafa muito grossos. Então, as crianças e os adultos tinham aqueles comentários ofensivos. Quando eu saía com a minha mãe também era bem complicado. Então eu lembro-me que desde criança já me sentia muito rejeitada por causa dessa situação. Depois teve também o divórcio dos meus pais, eu fiquei a morar com a minha mãe e durante algum tempo eu também não vi o meu pai e eu cresci assim, a sentir-me rejeitada, muito triste, a pensar que as pessoas não gostavam de mim, não me amavam e durante a minha adolescência também foi sempre assim. A minha aparência mudou, eu depois comecei a usar lentes de contacto, mas o vazio, aquela tristeza sempre dentro de mim. Fui crescendo assim, muito triste, muito vazia, com pensamentos de morte, de suicídio, se tinha vontade de me matar, eu perguntava-me o que é que eu estava aqui a fazer neste mundo, enfim, só sofrimento. E por causa disso tudo, dessas bagagens que eu trazia do meu passado, como eu própria não gostava de mim também, por causa de achar que os outros não gostavam de mim, eu comecei a mentir acerca de mim mesma. Ou seja, eu criei uma dupla personalidade. Eu inventava um monte de histórias, de coisas acerca de mim, só para obter a atenção e o amor das pessoas. Mas claro, isso não me preenchia, o vazio era cada vez pior. Depois eu conheci a Igreja Universal através de uma colega minha de faculdade. Então hoje tudo mudou. Tenho paz dentro de mim, uma alegria imensa, não tenho mais os pensamentos de morte, claro. Hoje só quero viver para dar aos outros aquilo que um dia eu recebi. Hoje sou muito feliz. E os complexos que trazia? Saíram todos, não tenho nada. Como é que era a sua vida antes de chegar na IURD? Olha, era uma vida completamente destruída. A minha filha estava desenganada da medicina, eu era uma pessoa problemática, com muitos problemas no casamento, problemas dentro de mim, em todas as áreas. Para já sofria de obesidade mórbida, não tinha paz no meu casamento. Dentro de casa era uma guerra constante. A minha filha estava desenganada pela medicina. Tinha um problema de saúde que chama-se neutropénia, não tinha defesas no organismo. Como mãe, como é que se sentia nessa situação? Não conseguia fazer nada, porque mesmo a medicina não tinha saída para o caso dela e impotente. Conheci a IURD através de uma vizinha minha que me convidou. A minha filha foi curada, a própria médica deu-lhe o atestado de alta,
não tenho problema nenhum de saúde nesse aspecto. O meu casamento está bem. A minha vida financeira também, portanto. A Iurde deu-me tudo. O que mais importante me deu foi o Senhor Jesus. E a minha comunhão com Ele, que eu não conhecia. Encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país, porque achávamos que o problema estava na casa. A casa fechada, o armário da cozinha fechado. Eu encontrei dentro do meu armário, onde eu colocava comida, encontrei um gato sem as orelhas. O meu nome é Daniele Brandão e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde muito cedo, desde muito criança. Eu presenciava as brigas dos meus pais, não é? Minha mãe sofria de violência doméstica, meu pai bebia muito, discutia muito em casa. E isso também me trouxe, acarretou os problemas de bebida. Eu comecei a beber muito cedo. Conheci um rapaz muito mais velho que eu, um senhor muito mais velho que eu. Entrei nesse relacionamento, onde eu engravidei. E foi só sofrimento, foram muitas brigas, muitos ciúmes, também tudo aquilo que passava com os meus pais passou a viver comigo, até que um dia encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Intensificaram as brigas, começaram-se as traições, tanto de um lado quanto do outro. Comecei a ver vultos em casa, a sentir mesmo alguém a me tocar durante esse período. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país para esse relacionamento vir, porque achávamos que o problema estava na casa. Depois disso, nos separamos, depois de alguns anos nos separamos. Eu conheci o meu marido hoje, que hoje é o meu marido. Estávamos a viver muito bem, tínhamos uma vida econômica espetacular, até que eu encontrei dentro a minha casa fechada, eu tinha saído para trabalhar, a casa fechada, o armário da cozinha fechado, eu encontrei dentro do meu armário onde eu colocava a comida, onde eu guardava as coisas de comer, encontrei um animal. Encontrei um gato sem as orelhas, cheio de feridas, mesmo cheio de lepras, guardado num cantinho do meu móvel. Não tinha como ele entrar ali, foi ali colocado. E a partir daí, então, tudo desandou. O meu marido perdeu a fábrica, eu perdi o meu emprego, chegaram a um ponto de ficarmos sem até o que comer. Começaram muitas brigas com meu marido, cheguei mesmo a pensar o divórcio, conversei com ele sobre nos divorciarmos, que já não havia mais hipótese. Diante disso tudo, foi quando eu tentei o suicídio, pois já não tínhamos mais nada e eu achava que a morte era a única solução. Eu tentei o suicídio por 3 vezes. A primeira vez foi enforcar, porque o meu pai se matou assim. A segunda vez foi em tomar medicamento e a terceira vez foi a pular do carro na autoestrada, em movimento. Como foi feito esse trabalho, foi me dito que se eu fizesse um outro trabalho, que cancelaria tudo aquilo. Então eu recorri a cartomante, recorri a uma senhora até que via, uma vidente que via as coisas nas águas, recorri mesmo ao bruxo. E então nessa situação eu ouvi falar, eu liguei o rádio e ouvi pela rádio a falar do centro de ajuda. Foi assim que eu encontrei a solução de todos os meus problemas. Hoje a minha vida está maravilhosa, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho a minha vida financeira próspera, hoje eu tive mais uma filha agora, tenho os meus filhos abençoados e não me falta nada. Hoje eu posso realmente dizer que não me falta nada. E nesta sexta-feira teremos a segunda passagem pelo caminho do sal. Você está vendo aí as imagens do senhor Bispo Miguel consagrando, recolhendo e apresentando o sal a Deus. Esse sal que foi recolhido na zona do Mar Morto, em Sodoma e Gomorra, onde Deus cancelou toda a maldade que havia naquelas cidades. Deus destruiu com a maldade, Deus fez juízo. Seja qual for a maldade que estiver na sua vida, preste atenção, por favor. Seja qual for a maldade que estiver na sua vida, inveja, praga, bruxedo, maldição, quando você pisar nesse sal, quando a senhora ou o senhor colocar os seus pés nesse sal, Deus, Ele vai cancelar essa maldade. Sexta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.